Aí, Elion, de volta, e você sabia que o diabetes pode trazer complicações para a nossa visão? Uma doença crônica que afeta entre 24% a 39% da população brasileira e é muita gente, né? É um número alto. Para falar sobre os impactos para a saúde ocular, aqui com a gente o médico oftalmologista, doutor Pedro Leão. Doutor Pedro, muito obrigada pela gentileza em estar aqui com a gente. Excelente tarde, seja bem-vindo ao AL1. Queria que o senhor começasse falando que tipo de complicações o paciente com diabetes ele pode também ter na visão. Bem, é importante que a gente diga que a retinopatia diabética é uma das formas que a diabetes pode afetar o nosso sistema como um todo, né? Então, na parte da visão, muitas vezes ela começa alterando os vasinhos lá do fundo do olho. Muitas vezes o paciente é assintomático. Quando começa a ter algumas alterações da visão, muitas vezes são manchas, algumas percepções de algum borramento, enfim, queixas um pouco inespecíficas. Daí a importância do paciente diabético fazer essa procura ativa realmente para fazer a avaliação adequada. E quais os riscos desse paciente que não tem a diabetes controlada? Esse é um ponto bem importante, porque a retinopatia diabética ela tem diversos estágios. São mais iniciais, como eu disse, com algumas queixas mais inespecíficas, mas infelizmente pode evoluir de forma bem significativa, causando sangramento, causando grandes alterações visuais, inclusive com perdas irreversíveis em alguns casos. Doutor Pedro, agora essa progressão do agravamento da doença acontece de uma forma lenta ou rapidamente o paciente já se vê em uma situação de emergência? Então, isso varia muito de paciente para paciente e um grande fator que ajuda nesse controle, nesse tempo aí de evolução da doença, é tanto o controle da diabetes quanto também de outras comorbidades que muitas vezes acompanham, como a hipertensão. E esse controle rigoroso consegue retardar muitas vezes o efeito da doença no fundo do olho, mantendo a visão mais estável por mais tempo. É uma doença que exige uma consciência maior do paciente, né, doutor? Como é que tem que ser a frequência ao médico? Bem, o diabético, a gente sabe que anualmente é o tempo que a gente considera ideal, porque nesse prazo a gente consegue avaliar como é que está essa evolução do fundo do olho. A partir do momento que a gente detecta algumas alterações, esse prazo é encurtado. Então, a gente vai reduzindo para não deixar esse paciente também perder um pouquinho da evolução da doença e a gente consegue fazer o controle mais adequado ali do paciente. A gente recebeu a pergunta da Marília. A Marília é paciente diabética e ela disse que apresentou em determinado momento uma certa dificuldade, uma visão turva. Seria um sinal de que a diabetes dela está descontrolada? Pode sim ser um sinal, né? Às vezes essa visão turva pode vir por um pico da glicemia, esse aumento da glicose, do açúcar no sangue, de forma muito aguda, pode gerar um embaçamento, um borramento visual, ou em alguns casos pode já ser efeito dessa doença no fundo do olho, causando alguns inchaços ou até algumas hemorragias que podem ser a causa dessas manchas na visão. Facilita também o aparecimento de glaucoma, por exemplo, de um paciente. Ele pode ser mais suscetível à catarata, à glaucoma, pode de repente até chegar antecipado para esses pacientes? Sim. A gente sabe que a diabetes é um fator de risco realmente para a evolução acelerada aí da catarata pelo próprio processo inflamatório que é gerado dentro da doença. E no caso do glaucoma também, inclusive tem um glaucoma chamado de glaucoma neovascular, que é um glaucoma que ocorre como uma complicação já de uma diabetes, de uma retinopatia já avançada, onde ocorre sangramentos, crescimento de vasos em outras regiões, além daquelas que deveriam existir vasos. E esse sangramento, enfim, obstrui a drenagem normal do olho e pode provocar um aumento significativo de pressão do olho. Segue também aquela regra da dificuldade de cicatrização nessa região ocular? Com certeza. Eu acho que assim, um bom parâmetro da evolução da doença, o olho é apenas uma janela que a gente consegue ali observar. Mas a doença é sistêmica, né? Então, outras partes do corpo também estão afetando. Então, a gente avaliando ali aquela condição para ajudar no controle bem feito, ajuda bastante. A gente percebe alguns pacientes que vêm já com a retinopatia diabética, quando começam a fazer um controle melhor, às vezes melhora daquela lesão que tinha no dedo, melhora um pouquinho o estado geral do paciente, de forma geral, fica bem melhor em termos de cuidado.
Pergunta também do João Marcelo, ele tem 34 anos, ele é diabético, ele disse que apresentou nos últimos dias uma série de irritação na área dos olhos. Isso acende algum alerta para esse paciente? Aliás, irritações na parte de superfície, que é mais externa, elas têm causas variadas, né? Então, assim, pode ser um fator que esteja, de repente, descompensado a glicose dele, mas a gente tem outros fatores também que podem confundir. A gente achando que pode ser relacionado ao diabetes, nem sempre, às vezes, hoje tem essa questão do uso do próprio tablet, de muita tela, resseca a visão, pode causar sintomas de irritação. E era bom ele procurar também Sim. fazer uma avaliação adequada, fazer um exame de fundo de olho, que ele conseguiria uma resposta mais adequada se esses sintomas estariam relacionados ou não a esse quadro da diabetes. Doutor, e a área ocular é uma área bastante delicada. Qual é a orientação, então, para o paciente? É possível que o agravamento de algum problema seja reversível? É a preocupação de muita gente quando se vê numa situação de emergência. É possível reverter o problema? Então, esse acompanhamento bem feito, junto com o paciente, com esse controle de glicose, de outras comorbidades, a gente consegue muitas vezes trazer uma estabilidade do quadro e até uma melhora da qualidade de visão. Então, a ideia é a gente pegar esse paciente com o mínimo de alterações possíveis, porque a gente, a partir daí, consegue estabilizar, fazer esse controle regular e trazer, né, essa recuperação da visão, que é um sentido muito importante aí para a qualidade de vida em geral, para o nosso bem-estar. Que tipo de dicas de prevenção a gente pode deixar para quem está nos acompanhando agora em casa? Eu acho que um ponto importante é entender a doença, entender essa necessidade do controle, né? Então, a gente tem possibilidade de mudanças de hábitos aí saudáveis, de controle com atividade física, com a mudança alimentar, evitar, com certeza, a questão do tabagismo e uma procura regular, né, do atendimento do paciente que é diabético, uma vez ao ano, pelo menos, está procurando, ou se for no seu endócrino, ou no clínico que esteja acompanhando, que peça essa avaliação também do fundo do olho, que com certeza é fundamental, porque os tratamentos que a gente consegue executar em determinadas fases, seja com uso de laser, seja com uso de alguns medicamentos que são aplicados de forma intraocular, ou até, enfim, uma necessidade de cirurgia como uma abordagem final, a gente consegue fazer esse controle adequado do paciente para ele ficar mantendo o máximo de visão possível dentro do quadro. A diabetes pode intervir na pressão ocular? Também. Essa evolução do próprio glaucoma, muita gente tem um pouco de confusão sobre glaucoma e pressão. O glaucoma é uma doença do nervo, a pressão é um fator que pode vir isolado, pode vir junto com o glaucoma. E essas alterações vasculares, inflamatórias, podem gerar um distúrbio aí de filtração do olho, aumentando a pressão intraocular. Tá certo, então, doutor Pedro, muito obrigada, viu, pelas orientações e esclarecimentos aqui no L1. Nossa gratidão também para você de casa, que mandou sua pergunta, tirou sua dúvida aqui com a gente no L1, com o especialista, doutor Pedro, médico oftalmologista. Até a próxima, doutor Pedro. Muito obrigado. E a Bienal Internacional do Livro de Alagoas começa nesta sexta-feira, dia 31.